Bom dia! Já chegamos em Fortaleza, tô aqui aproveitando esse fundo maravilhoso. Vou fazer um tour pra vocês da hospedagem. Gente, a gente chegou, era 5 horas da manhã, então a gente já meio que se apossou do lugar. Tá tudo bem bagunçado, mas aí vocês já sabem, né? Relevem a bagunça, foquem no ambiente. A gente optou por pegar Airbnb aqui, que na verdade eu já nem sei se foi a melhor escolha. Mas depois eu conto pra vocês valores, se foi tudo bem. A gente escolheu ficar no centro, perto da praia de Iracema. Eu dei alguma pesquisada assim no Google e parecia uma boa opção, mas lá em Jeri algumas pessoas falaram pra gente que não era o melhor lugar pra ficar porque não era o mais seguro. Mas, enfim, vamos aproveitar que é domingo e que tá tudo meio esquisito. E a gente vai aproveitar para fazer o roteiro turístico, porque eu dei uma olhada e várias coisas não abrem amanhã. Então, museus, coisas mais culturais, assim, pelo que eu vi, não abre amanhã. Então, a gente vai aproveitar para fazer isso e a gente vai em cafeterias também. Então, bora! Bora que eu vou fazer o tour e depois eu mostro o dia para vocês. Essa é a nossa porta de entrada, maravilhosa. Gente, eu tô obcecada por isso. Não sei onde que eu vou enfiar isso na minha casa, mas eu vou ter que ter um vidro com passarinhos desenhados. Eu achei a coisa mais preciosa. Aí aqui entrando, a gente já tem uma cozinha que é bem completinha. Tem fogão, pia, utensílios aqui, uma geladeirinha, que é mais do que suficiente para esse tipo de estadia. Tem um ventilador aqui, a TV, uma arara com coisas que a gente já se apossou. E virando pra cá tem uma cama de casal, uma mesinha, uma janaína e uma cama de solteiro, onde a gente tá largando as bagunças. As malas já estão todas reviradas, enfim. Pra cá tem um banheiro que tem um espaço super ok, então tem duas pias, uma prateleirinha aqui pra poder apoiar as coisas. Pra cá o vaso e tem um box bem grande também. Tem até um banco lá dentro. Ou seja, pro tanto que a gente vai ficar, a gente, em teoria, né, dormiu de sábado pra domingo, que na verdade a gente chegou às 5 horas da manhã, vai ficar de domingo pra segunda e segunda pra terça, são 3 noites. Super ok, vai atender super bem a gente, enfim, depois eu conto mais detalhes pra vocês. Vamos que eu tô morrendo de fome. A gente vai começar o dia pelo Consulado Café, ou Café Consulado, eu não sei bem, mas depois eu deixo escrito aqui certinho pra vocês, que dizem que é um dos melhores cafés aqui de Fortaleza. Então a gente vai pra lá, que depois lá perto tem alguns pontos que a gente quer conhecer. Chegamos, o café é bem aqui, ó. E tá fechado, mesmo o Google falando que tá aberto. Eu já até entrei e fiz uma avaliação falando que o horário de funcionamento do local tá errado, porque sacanagem, né? E eu fui dar uma pesquisada, gente, a maioria dos cafés estão fechados. Ou vai abrir à tarde, ou não abre hoje, que é domingo, que na minha cabeça não faz muito sentido, porque se for pra tomar um café superfaturado, na minha cabeça faz sentido que seja num domingo, ninguém vai tomar um café superfaturado numa segunda-feira. Mas, né, caímos do cavalo, chamei o Uber, a gente vai tentar um outro agora, que espero que dê certo.
Já voltei, tô em casa já, no interior de São Paulo, mas eu preciso fazer um fechamento sobre o assunto Fortaleza. Gente, vocês viram que eu gravei, ficou meio assim, jogado os assuntos, eu não consegui amarrar muito bem. E eu tenho uma explicação pra isso, eu acho. Eu não sei se foi porque eu fiquei poucos dias insuficientes pra conhecer bem Fortaleza. Eu não sei se eu me planejei mal, se eu não pesquisei direito a respeito. Mas de modo geral, a impressão que eu tive sobre a cidade é: a cidade é bem suja. Eu não me senti completamente segura em momento nenhum. Na verdade, eu sentia... Não é que eu me sentia insegura, mas eu não conseguia relaxar. Eu achei que em Fortaleza não tinham momentos ou lugares que a gente podia ficar tranquilinho, assim, sabe? Em Jeri, gente, o tempo todo é uma tranquilidade que vocês não têm noção. Jeri foi assim... maravilhosa, mas quando a gente chegou em Fortaleza, eu não sei se é porque o pessoal colocou muito medo na gente, e daí a gente já ficou meio assim, não sei explicar. Mas o que acontece? Fortaleza, a gente chegou então no domingo de manhã, que talvez um dos erros tenha sido isso também. A viagem de Jeri pra Fortaleza é muito cansativa, gente, muito cansativa. Se vocês estiverem indo pra lá e quiserem fazer esse roteiro, tenta ir de avião, de Fortaleza pra Jeri. A gente não foi porque é bem caro e a gente tava querendo economizar nessa viagem, porque vocês sabem, enfim, eu vou casar. Eu gosto de fazer uma viagem no estilo mais econômico, mas parece que eu perdi o ritmo, porque antigamente eu viajava e eu praticamente não dormia. Eu só queria saber de passeio, de conhecer lugares, e dessa vez eu me senti muito cansada. E o fato de Jeri ter um trecho de terra gigantesco até a cidade de apoio mais próxima para pegar o ônibus para Fortaleza também me deu uma baqueada. Porque na ida, ai, tá todo mundo, né, que legal, vamos conhecer tal. Na volta a gente já tava meio assim, cansadas. O nosso ônibus saiu meia-noite da cidade que eu nem sei qual era. Mas o que acontece? A gente ficou uma hora mais ou menos chacoalhando dentro de um carro
para chegar de Jeri até esse ponto de apoio. E depois a gente ficou mais ou menos 1 hora parada nesse ponto de apoio esperando a saída do ônibus. O ônibus que era para chegar em Fortaleza às 6, que na minha cabeça já estaria dia, a gente se sentiria mais seguras. Chegou lá às 5 e tava bem escuro ainda. Enfim, foi uma sucessão de coisas, sabe? A viagem é bem cansativa, eu achei o ônibus bem desconfortável. Então, a minha recomendação é, se vocês forem fazer o roteiro Jeri-Fortaleza, tentem pegar esse primeiro dia, se vocês forem de ônibus, obviamente, porque de avião é tudo muito mais tranquilo, né? Mas se vocês forem de ônibus, tentem pegar esse primeiro dia que vocês vão chegar lá depois da viagem de ônibus pra descansar. Porque não dá, gente, é muito cansativo mesmo. Inclusive, eu acho que a gente fez muito bem em ter deixado pra fazer esse roteiro cultural no domingo e fazer os passeios das praias na segunda-feira, porque no domingo a gente fez tudo bem no nosso ritmo. A gente saiu do Airbnb, já era umas 9, 9h30, a gente foi na cafeteria, ai, mano, deu certo, vamos na outra. A gente conheceu o que deu, a gente foi na Pinacoteca, que eu achei sensacional, eu não tenho o que falar. A parte cultural de Fortaleza eu achei muito boa. Tem a Pinacoteca, tem o Centro Cultural Dragão do Mar também, que é muito legal, tem várias atividades. Então, assim, a parte cultural de Fortaleza eu achei muito interessante, mas a praia em si eu não gostei. Todo mundo falou muito bem da praia de Iracema, mas não vi muita graça, não gostei, assim, não achei nada demais. É mais ou menos as praias que a gente consegue ver aqui em São Paulo, não tem nada de diferente. Talvez a gente tenha errado em não ter ido conhecer a Praia do Futuro, que dizem que é a melhor praia de lá. Só que assim, até tava no roteiro pra gente ir no dia da gente vir embora, porque a gente ainda tinha até as 10 da manhã lá. Só que a gente tava tão cansado depois do passeio das 3 praias, que foi na segunda-feira, que chegou na terça-feira, a gente tava completamente desanimada, a gente tava sem carisma nenhum. Porque a impressão que eu tenho do roteiro de turismo de Fortaleza é que eles não dão as informações completas. E daí a gente chega nos lugares, eles vendem uma ideia que na verdade não é bem aquilo. E a gente só vai gastando dinheiro. Porque o passeio tem um valor ok, mas aí chega lá, você precisa ficar comprando complementos para melhorar o passeio, que no fim eu nem sei se melhora alguma coisa ou não. E é muito cansativo, porque eles falaram que a gente chegaria 4 horas da tarde, que o passeio seria até 4 horas da tarde. Mas eles não falaram que era 4 horas da tarde saindo da praia de Canoa Quebrada. Então, de Canoa Quebrada até Fortaleza foram muitas horas de ônibus. E daí, o ônibus para pra, tipo assim, num posto tal pra ver não sei o que. Aí para não sei na onde pra ver não sei o que. Resultado, o que a gente achou que ia chegar 4 horas da tarde, a gente chegou 8h30 da noite. E daí a gente tava assim, completamente sem carisma. Eu não sei se eu voltaria a Fortaleza, muito provavelmente não, porque a minha intenção é conhecer os outros estados. Eu já conheço vários, mas sinceramente o Ceará me decepcionou um pouquinho. Eu não sei, eu tenho amigos que falaram, nossa, Canoa Quebrada é lindo, nananã. Só que a gente chegou tão cansada em Canoa Quebrada, porque o ônibus ficava pingando e parando o tempo todo, que a gente já não tava vendo graça. Porque o que acontece? O passeio de segunda-feira saiu 7 horas da manhã, até aí ok. Saímos às 7, aí a gente parou num centrinho de artesanato que eu achei sensacional, faz todo sentido, ok. Aí a gente foi pra Beberibe. Beberibe é lindo, tem as falésias, super interessante. Aí eles ofereceram um adicional de R$ 60 pra gente conhecer a Lagoa do Uraú. O Uruaú, acho que é isso. Só que na minha cabeça eu imaginava uma lagoa como as lagoas que a gente viu lá em Jeri. As lagoas lindas, de água cristalina, enfim. E aí a justificativa deles era: quem fizer o passeio para Lagoa de Uraú economiza 30 minutos no ônibus depois, porque vocês vão para Lagoa e da Lagoa o bug já deixa vocês bem para frente, onde o ônibus vai pegar vocês. Só que a minha impressão foi: a lagoa não é bonita, não tem nada de interessante que valesse o deslocamento e os R$ 60 a mais.
Um cheiro de peixe, gente. Eu não tive nem coragem de entrar na água. Tava um calor, assim, muito calor. Mas eu não tive coragem de entrar na água porque um cheiro de peixe muito forte. A água não era cristalina. Muito pelo contrário, parecia tipo um lodo, assim. Não sei se é o restaurante, o ponto que eles levaram a gente. Não achei que compensou. E na hora que a gente entrou no ônibus, eles disseram que daí teria mais 30 minutos até chegar na próxima parada. E na verdade não foi isso que aconteceu. A gente entrou no ônibus, ainda rodou lá mais uma hora e pouquinho, até chegar na próxima parada. Então eu acho que rolou uma embrumação ali. E daí a gente pagou o passeio R$ 150. Aí chegou lá, tem que pagar R$ 10, porque o guia de turismo que faz aqui é um guia local, não é o guia da agência. Então tem que pagar mais R$ 10 pro guia. Aí paga mais R$ 60 pra esse complemento, com a desculpa de que economiza 30 minutos de ônibus e que vai pra lagoa, que deveria ser a lagoa mais linda da vida, e não era. Aí eu só sei que, quando a gente realmente chegou lá na Canoa Quebrada, eu fiquei assim, não é possível. Porque a gente chegou completamente sem carisma, o ônibus não fez uma parada no centrinho ali de Canoa Quebrada para quem quisesse descer. Então o ponto era, a gente vai parar no restaurante, acho que é da Lua que chama. Quem quiser fazer os passeios e ir lá pro, acho que tem, eu não sei se é um desenho numa pedra, o que é de Canoa Quebrada, ou pro centrinho, quem quiser ir tem que pagar passeio à parte por conta. A gente já tava tão cansada e já era acho que umas 2h30 da tarde, a gente tava morrendo de fome. Eu só sei que a gente só pediu almoço e ficou sentadinhas ali, esperando o horário de ir embora. Acho que foi bem isso que aconteceu, porque a gente tava exausta. O ônibus chacoalhava muito. Eu não sei se foi por causa da empresa de turismo que fez o nosso passeio. O motorista parecia que errava a marcha do ônibus o tempo todo. Gente, sinceramente, não sei. A parte urbana da cidade, apesar de eu não ter me sentido segura, eu achei que tem bastante coisa pra fazer. Porque, querendo ou não, é uma cidade bem grande. Tem cinema, tem shopping, tem o centro fashion, que é uma infinidade de lojas de roupa. Me lembra muito o Brás, só que tudo fechado, assim. É um galpão gigantesco, com muita opção, uma infinidade de opção de roupas, tanto no feminino quanto no masculino. Que mais? A Pinacoteca, Centro Cultural Dragão do Mar. A cidade em si tem muita coisa pra fazer. Só que os passeios em si, eu achei que eles deixaram muito a desejar. Talvez eu tenha tido a impressão errada. Talvez se a gente tivesse ido e alugado um carro pra fazer esses passeios por conta, no nosso ritmo, tivesse sido melhor. Mas enfim, é isso. Quero aproveitar que eu tô sentada aqui e gravar pra vocês, né? Eu já comecei a gravar a mala, eu gravei montando a mala, né? O que eu ia levar, mostrei pra vocês e tal. Fechei a mala, fui viajar. Aí agora eu quero concluir esse vídeo fazendo o quê? Desmontando a mala, né? Falando o que eu usei, o que eu não usei, o que eu levaria, o que eu não levaria numa próxima. E quero mostrar pra vocês tudo o que eu comprei. Gente, eu comprei várias coisas. O volume tá bem grande, mas é porque elas estão em caixas, elas estão bem embaladinhas pra não quebrar. E aí eu comprei várias coisas lá, algumas lembrancinhas, algumas coisas que eu quis trazer. E quero mostrar isso pra vocês também. E eu também quero falar a respeito dos gastos. Tipo, fazer um vídeo pra vocês bem detalhadinho de tudo o que foi que a gente gastou lá, como que a gente organizou essa viagem, com quanto tempo de antecedência, como que a gente comprou passagem e tudo mais. Inclusive, conta aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que daí para as próximas viagens eu tento me organizar melhor para deixar tudo bem anotadinho, para tentar trazer esses vídeos com mais agilidade para vocês. A gente vai seguir o fluxo do canal com vídeos nas quartas e nos domingos. Vocês viram que eu pulei um vídeo, mas foi porque por conta da viagem eu me atrapalhei um pouquinho na edição dos vídeos, então a gente ficou uma quarta sem vídeo, mas até então a gente segue o fluxo normal com os vídeos toda quarta e todo domingo. Não sei ainda se eu vou manter esse horário do meio-dia, porque eu tenho a impressão de que o YouTube não tá entregando esses vídeos pra vocês no meio-dia da quarta e no meio-dia do domingo, porque eu vejo os comentários de vocês tudo à noite. Então eu não sei se seria mais interessante mudar esses vídeos para 6 horas da tarde. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desses takes que eu postei de Fortaleza. Se eu tenho razão de achar que a cidade é suja. Polêmica, né? Não me cancelem.
se eu tenho razão, né, de pensar que não voltar pra Fortaleza. Me conta se eu fiz errado em ter ido pra esse passeio de Três Praias. Quem conhece a região, se foi, teve alguma coisa que amou muito, me conta aqui, que daí quem sabe numa próxima que eu estiver lá no Nordeste eu tento fazer esses passeios que faltaram. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Tchau!